Nossa Voz 265. Alô, amigos do Diálogo Espírita, dando sequência à nossa série de estudos Educação do Espírito, Educação Total, nós hoje vamos falar sobre educação intelectual. Em que ela, a inteligência, né, a educação intelectual, pode contribuir para o progresso espiritual. Nosso objetivo, nós estamos sempre focando essa meta. Para que serve o conhecimento mesmo dos assuntos mundanos? Uma pessoa idosa, por exemplo, será que vale a pena ela ser incentivada pelos familiares ou ela buscar uma motivação para si mesma para aprender, para novos aprendizados, coisas novas, um idioma, por exemplo, ou uma arte, uma prática artesanal, algum passatempo, alguma coisa que contribui para o cérebro, portanto a matéria, mas também objetivando a vida espiritual? Então, esse é o nosso assunto do tema livre de hoje. Então, além da educação intelectual, no tema livre nós vamos ter o quadro O Espiritismo Responde. Sejam bem-vindos ao programa de hoje. Amigos do Diálogo Espírita, nosso tema livre, estamos iniciando agora. Quando a gente fala em inteligência, estamos naturalmente nos referindo a um atributo da alma. Inteligência, conhecimento, memórias, capacidades, valores, pertencem sempre ao espírito imortal e não desaparecem com a morte física. É muito importante a gente ter isso em mente. Então, ainda que se fale educação no sentido mais vulgar do termo, que é o de instrução, as pessoas tomam por sinônimos, não concordamos que seja a mesma coisa, e essa instrução seja formal ou não, ela faz parte do acervo espiritual. E podemos dizer que, então, é um dos tesouros aos quais Jesus se refere nos evangelhos, né, imunes à ação das traças, da ferrugem e dos ladrões. É uma coisa que a gente leva para o outro lado da vida. Rose e Joilson, prazer tê-los novamente conosco aqui no nosso Diálogo Espírita. Eu queria, para poder introduzir melhor o tema, colocar para você o seguinte: no Livro dos Espíritos, nas questões 73 e 74, eles nos dizem que o instinto é uma inteligência não racional e não há como estabelecer o limite entre eles porque se confundem, mas se distinguem os atos de um e do outro. Eu vou adiantar um passinho, só para já botar mais um temperinho, dizendo o seguinte: talvez seja por isso que, até no próprio meio espírita, Joilson e Rose, não há um consenso em relação aos animais, nossos irmãos inferiores, segundo Emmanuel, se eles possuem só inteligência ou se possuem só instinto ou possuem inteligência também. Justamente porque a fronteira, acho, né, entre uma coisa e outra é muito indistinta. É o que eles dizem aqui. Vocês, quem que vai falar aí? Parou ímpar. Começa as mulheres? Pode falar. Tudo bem, rapidinho. Espera. O que a doutrina espírita nos ensina, né? O Livro dos Espíritos bem meditado, bem analisado. O instinto é uma aquisição do espírito também. O princípio espiritual, no seu processo evolutivo, ao passar, né, pelas fieiras ainda anteriores à humanidade no seu desenvolvimento, ele adquire determinadas reações, determinados automatismos com a sua experiência replicada, e esses automatismos vão se incorporando não apenas à sua memória genética, né, de reações instintivas, vão se incorporando ao acervo da alma, do princípio espiritual que ainda não é alma, né, que não tem consciência de si mesmo, que não tem livre-arbítrio, mas que vai aprendendo, adquirindo experiência ao pouco e assimilando aqueles conhecimentos, e que precisa automatizar determinadas reações à medida que progride
para que o seu pequeno, segundo alguns, início de pensamento, né, intelectual, e que lhe permite decidir, às vezes, entre duas possibilidades igualmente atrativas, mesmo no animal, que demonstra que ele tem um grau de liberdade e, portanto, uma inteligência para tomar uma decisão mínima que seja, que lhe permite dedicar a sua parte, né, mais nobre a essas decisões. Então, aquilo que ele automatiza no seu desenvolvimento lento, milhares de anos em cada espécie, é que forma o instinto, que faz parte da natureza humana porque somos herdeiros de nós mesmos. E quanto ao que você comentou a respeito dos animais, né? A doutrina espírita, no livro dos espíritos mais especificamente, vai dizer que o animal ele tem apenas um instinto, que ele não tem essa inteligência. Senso moral. Ele fala em inteligência não racional. Inteligência não textual, racional. isso Só que aí tem muitas pessoas que ainda questionam isso. Poxa, mas tem animal que ele salva a vida de uma pessoa. Ele age com intenção. Né? Com intenção de salvar a vida de alguém. Seria isso só instinto? Seria isso apenas o instinto? Aí no caso seria o instinto... Quando se refere ao instinto da vida, o nosso sim. Agora, um animal em relação a um ser humano, né, será que não tem aí já um princípio de inteligência? É por isso que Kardec diz que as fronteiras entre eles, né, não se pode distinguir. A gente não vai adentrar, é só uma maneira da gente somar um pouquinho mais de informação ao tema. Mas nós tivemos a oportunidade de falar uma vez anterior aqui, não sei se foi num quadro individual que eu cuidei disso, foi no tema livre, mas eu lembro que a gente falou, eu dei um exemplo, que não vou repeti-lo aqui agora por falta de tempo, mas os cientistas hoje estão demonstrando que não só a questão de inteligência, mas de própria moralidade. Na convivência entre o grupo de símios, por exemplo, de primatas, há uma espécie que ficou demonstrado que eles tinham um senso de respeito e de cooperação mútua que demonstrava um princípio de moralidade, ou seja, o embrião da alma, né? Agora, o cachorro não sabe quando faz alguma coisa errada, cachorro esperto, você olha no olhinho e sabe, ele fez arte. Agora, Joilson, aproveitando, gostaria de saber se você concorda comigo que existe também uma diferença, talvez menos indistinta aí, do que propriamente instinto e inteligência, entre inteligência e sabedoria. Ah, sim. A inteligência é aquela, falando da inteligência, vamos assim dizer, racional, é aquela questão do QI, do quanto você desenvolveu, da tua capacidade intelectual, de aprendizado, de desenvolvimento intelectual. A sabedoria, ela já é algo mais profundo, né? É como você aplica aquela inteligência. É como que você vai aplicar este conhecimento. Então, um cientista, ele pode ser altamente intelectual, porém não ter a sabedoria para lidar com as situações do dia a dia, com toda a inteligência que ele tem. É verdade. Eu costumo dar um exemplo aqui no programa, se não me engano, anterior, eu até citei o problema do vício do tabagismo e tal. Por favor, aquelas pessoas que ainda têm o hábito de fumar, não me tome a mal. Mas não é uma crítica, não é uma crítica direcionada diretamente a ou B, obviamente. A pessoa não. Mas eu gosto de dar esse exemplo. Então, eu acho que no caso aí, inteligente, às vezes é um indivíduo que é estudado, um médico, né? Sim. Ele sabe que o cigarro faz mal, o hábito faz mal, prejudica a saúde dele, vai encurtar a vida dele. Eu li há muito tempo uma história que dizia que acho que uma carteira por dia, por dia perdia 7 minutos de vida. Diminuir a vida do indivíduo em 7 minutos. Não sei se é verdadeiro, faz tempo que eu li isso. Então, o indivíduo inteligente, ele sabe todos os malefícios, os produtos tóxicos que se encontram no cigarro e tal, mas ele não tem a sabedoria para aplicar aquilo com uma força de vontade para abrir mão do vício. A mesma coisa a pessoa que odeia, ela sabe que o ódio faz mal, prejudica muito mais ela do que a pessoa que é indirecionada pelo sentimento negativo. E, no entanto, ela não consegue, ela se orgulha, às vezes, de alimentar aquele sentimento de ódio, de desejo de vingança. Esse não é sábio. Não é sábio. Outro exemplo também é a questão dos indígenas, né? Que tem uma sabedoria assim enorme a respeito da natureza.
ele não tem a inteligência, a instrução que Formal. desenvolveu A formal. inteligência às vezes né? tem, não tem instrução. Mas a sabedoria que ele tem supera tudo isso. Então, uma coisa é muito bem distinta da outra. Rose, tem duas questões no Livro dos Espíritos que são muito interessantes. Vamos à primeira delas. A questão 780 nos diz o seguinte, que o progresso moral é consequência do progresso intelectual. Nós estamos falando aqui de educação intelectual, instrução, sabedoria e tal, né? Mas nem sempre segue imediatamente. Porque tem gente que tem dúvida, até espíritos, mas tem certeza que tem que primeiro aprender para depois se moralizar? Trocando em miúdo seria isso. Como é que é isso? E também há discussões a respeito disso. Nós temos pessoas que são profundamente moralizadas, né? E têm uma acuidade intelectual limitada ou têm pouca instrução, que são coisas diferentes. Mas, de maneira geral, o que a doutrina espírita quer dizer quando fala que o progresso moral ele vem depois, muitas vezes, do progresso intelectual? Quando nós começamos a estudar e entendemos que as leis da vida exigem, por exemplo, que nós tenhamos várias encarnações, nós começamos a entender racionalmente que o outro tem tanto direito quanto eu às benesses da vida, muitas vezes nós ainda não estamos preparados para aceitar, renunciarmos àquilo que nos parece nosso direito em benefício do outro. Já aceitamos intelectualmente. Porém, à medida que entendemos melhor a natureza da existência, que conhecemos melhor a nós mesmos e realmente como funcionam as leis da justiça divina, que nos dão oportunidades à medida que nós partilhamos as nossas com o próximo, nós começamos a direcionar o nosso esforço, inicialmente, arduamente, tentando diminuir um pouco a nossa invasão à esfera do direito do outro, respeitando mais o direito alheio. À medida que esse esforço racional vai se repetindo, assim como adquirimos o instinto em épocas primitivas, né, pelo acúmulo de experiências, esse nosso esforço racional vai permitindo que nós vamos adquirindo aos poucos a qualidade moral que nos leva a respeitar no outro o mesmo direito que nós temos, a desejar para o outro aquilo que queremos para nós, entendendo primeiro intelectualmente que ele tem o mesmo direito, que é tão filho de Deus como nós. Então, é nesse sentido que o entendimento das leis da vida, da nossa própria natureza, da natureza das relações com o próximo e com Deus, nos levam aos poucos a buscarmos racionalmente a moralização, que depois de adquirida passa a fazer parte de nós, passa a ser nossa segunda natureza, e aí passa a ser progresso moral, já realizado. Nós vamos voltar ao assunto depois do nosso intervalo, vamos para os nossos apoiadores culturais e a gente volta em seguida retomando nesse ponto que a Rose deixou, que eu gostei de alimentar um pouquinho mais. Voltamos já. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Estamos de volta com o nosso tema livre de hoje, falando sobre educação intelectual, que é um valor, colocamos lá no início, um valor do espírito, faz parte da bagagem espiritual do indivíduo, não é uma coisa que acaba-se com a morte do corpo físico. Joilson, tem a questão 781, que vem logo a seguir dessa que a Rosa acabou de analisar antes do nosso intervalo,
que ela diz o seguinte, que o progresso intelectual leva ao moral, né, nós vimos que vem antes, pela compreensão para escolher entre o bem e o mal, que se chama de livre-arbítrio. Só reforçando aquilo que a Rose colocou, a gente lembra que hoje em dia que se fala tanto no mundo inteiro em respeito à diversidade, a todos os tipos, as minorias, etc, etc, né? Eu acho que fica bem claro isso aí, o quanto é difícil para o ser humano mudar paradigmas, opiniões cristalizadas. Então a nossa sociedade brasileira, ela está tendo essa dificuldade de aceitar certas situações, direitos às vezes de minorias, tal, especialmente envolvendo a mulher, né, que ainda tem muito problema aí no mercado de trabalho, salário, uma série de problemas aí. E isso, esse tipo de cultura nova que precisa ser assimilada e colocada em prática, a gente já sabe, né? Existem as leis, a Maria da Penha, é para proteger, mas na prática ainda não funciona. Por quê? Porque as pessoas não internalizaram essa necessidade e esse conhecimento. Então é aí que entra, talvez, complementando aqui essa questão 781, que é o discernimento. A pessoa tem que ser convencida de que essa nova forma de convivência, nós falamos também de convivência, vamos falar de convivência social no próximo programa, né? Essa necessidade de respeito maior para com as pessoas. E é o livre-arbítrio aí que vai decidir, vai mostrar o que é certo e o que é errado. O intelecto vai mostrar o que é certo e errado, e pela ação do nosso livre-arbítrio nós passamos a adquirir aquele discernimento moral, é isso? Agora a gente veja também da seguinte forma, né? Nós falamos anteriormente a respeito do instinto e o quanto tempo, né, que a Rose comentou, né, que o espírito vai de uma existência após a outra até internalizar aquele aprendizado para que a coisa passe a fluir de forma natural. E isso também se dá, eu entendo que é por conta do egoísmo do ser humano. Do orgulho que o ser humano ainda carrega muito. Então, aí a gente vê o quão a natureza é sábia, né? Se não fosse a questão da reencarnação, como que nós iríamos vivenciar? Então, hoje você vê que aquela pessoa que critica muito, que nessa questão da mulher, que é contra e tudo mais, ele vai ter que vivenciar uma experiência num corpo feminino para ele sentir e internalizar todo esse aprendizado e então, a partir de uma nova existência, quem sabe novamente num corpo masculino, aí então ele aceitar melhor esses conceitos que a sociedade. Então a gente vê que uma sociedade ela não vai mudar assim da noite para o dia. Com certeza. A mudança de uma cultura leva às vezes séculos para você conseguir mudar algo numa sociedade. Não vai mudar assim a força, impondo, exigindo, chocando. Mas nós temos que trabalhar para isso, Tem que ser trabalhado para isso. Mudando a legislação, protegendo e discutindo, debatendo, né? Correto. Agora, o que há de se entender também é que muitas pessoas, hoje nós vemos aí essa gama de informação que tem, só que a pessoa ela lê, ela ouve, só que ela não aceita. Então ela vai precisar sim de uma nova reencarnação e mais outra, até que aquilo fique diluído para ela, fique assimilado. Tem que limar esses preconceitos, esses atavismos que a gente traz de muitas encarnações. Rose, nós temos 2 tópicos aí para nós discutirmos ainda no tempinho que nos resta. Vou jogar uma para você, depois uma para o Joilson, ou você complementa. Mas a questão é o seguinte, além do banco de escola, né, o banco escolar, onde mais que a gente pode ter aprendizado, melhorar nossa educação intelectual? Quais são as outras fontes disponíveis para nós? Bom, dos 4 pilares de educação aceitos pela Unesco e divulgados, né, aprender a conhecer, aprender a fazer, eles envolvem múltiplos canais de aprendizagem. Nós temos a escola formal, nós temos o apelo da arte, nós temos o acesso aos livros, ao teatro, ao cinema, às divulgações da mídia. Se selecionarmos, por exemplo, apenas na nossa internet, na televisão, nos meios que são audiovisuais dentro de casa, programas de cunho mais educativo, não apenas instrutivos intelectualmente, né? Mas que nos tragam a mensagem de outras formas de vida, de outras culturas, pelo respeito e pela valorização daqueles que pensam diferente de nós vamos aos poucos adquirindo essa possibilidade de um olhar mais amplo. Então, hoje em dia,
nós temos muita possibilidade de acesso à instrução. Mas a educação, que é uma coisa diferente da instrução, que é tirar de dentro e fazer abrochar na pessoa, né, a conscientização daqueles valores novos que ela está adquirindo e aprender a usá-los como instrumentos do seu progresso e do progresso do mundo que nos acolhe, é diferente. Ela é aprendida aos poucos, não só com esses apelos de fora, mas no exemplo e na forma de praticar aquele conhecimento adquirido para transformá-lo em utilidade. E isso se faz na vida diária, com os estímulos que a família pode proporcionar, que a sociedade pode proporcionar, sem ser apenas no banco escolar. Muito bem. Então, vou passar para o Joilson lá. Joilson, tenho certeza que muitas pessoas que nos assistem são de variadas idades, faixas etárias. Aquelas pessoas, Maia, chamadas da melhor idade, né? O que a gente, do ponto de vista espírita, a gente pode passar para ela como vale a pena, vou colocar de maneira diferente, de maneira mais objetiva, vale a pena uma pessoa idosa aprender alguma coisa nova, do ponto de vista de instrução ou de educação nesse sentido, para o espírito? Mas ela está no final da vida, para que serve? Ajuda alguma coisa ela ser motivada, estimulada até para os familiares para aprender uma coisa nova lá com seus 70, 80, 90 anos? Com certeza, né? O aprendizado, ele nunca se perde. O conhecimento, ele nunca se perde. Aí é claro que aqueles que não são reencarnacionistas vão falar assim, para que eu vou aprender algo novo agora já no final da vida? É que não é o final, né? Mas os que não são reencarnacionistas pensam assim, né? Mas nós sabemos que a vida continua do outro lado. E todo o aprendizado, toda a informação que você obtém aqui, hoje, independe da idade que você tenha, você vai levar esse conhecimento para o outro lado da vida e irá aproveitar esse conhecimento muitas vezes numa nova reencarnação. Vai levar e vai trazer. Exatamente. E a pessoa está sempre aprendendo, ela não perde esse conhecimento. E o desafio enfrentado torna a alma mais forte. Sim, né? E veja, e ela se torna um exemplo para muitas pessoas, como nós vemos aí. De vez em quando aparecem reportagens aí de pessoas com 80 anos, com 70 anos, fazendo faculdade, voltou aos bancos escolares, pessoa que era analfabeta, aprendendo a escrever, aprendendo a ler. Aprendendo um idioma novo, uma arte, um artesanato, alguma coisa, desenvolve, né? E melhora a vida, a qualidade de vida nesta e resto desta encarnação e planta para colher na próxima. Para colher na próxima. Isso é importante. A justiça divina é perfeita. E ela, quando nos coloca isso, inclusive o mecanismo da reencarnação, a gente vê quanto nós devemos valorizar a vida, sempre a cada momento. Porque sempre cada momento é o reflexo do passado, né? E a gente vai plantando para o futuro também. Então vale sim, sempre investir em novos conhecimentos e claro, acima de tudo, na prática da boa moral. Gente, nós estamos encerrando o nosso tema livre de hoje e nosso abraço aí para vocês. A gente volta daqui a pouquinho. Olá, amigos. Temos uma pergunta que nos foi enviada que eu acho muito interessante, que vem muito a ver com a situação que as pessoas estão vivendo hoje nessa inter-relação pessoal. Então, a pergunta que nos foi enviada é a seguinte: vocês espíritas, né, ele está querendo dizer, vocês acham que a diminuição dos contatos pessoais entre as pessoas por causa da internet traz prejuízos só psicológicos ou também espirituais? Muito bem, a doutrina espírita, ela nos esclarece que, sendo o homem ainda um ser gregário, ou seja, ele necessita viver em bandos, não tem como deixar de ter convívio pessoal, contato físico com as pessoas que estão à sua volta. Isso é necessário para a sua evolução. Há uma parábola chinesa que diz o seguinte: 2 homens caminham por uma estrada, em sentido contrário, e cada um traz consigo um pão. Em determinado momento, os dois se encontram, trocam cada um pão e segue o seu caminho, agora cada um levando um pão. Numa outra estrada, 2 pessoas também caminham em sentido contrário, param para conversar e cada um traz uma ideia.
trocam essa ideia e aí cada um segue o seu caminho, levando agora 2 ideias. Pablo Neruda, num poeta, em um dos seus poemas, ele diz o seguinte: morre lentamente quem se transforma em escravo do hábito, repetindo todo dia o mesmo trajeto, que não muda a marca, que não veste uma nova cor ou que não conversa com ninguém, não conhece ninguém. Muito bem, meus amigos, a doutrina espírita é uma doutrina progressista. Então não tem como nós deixarmos de lado esse progresso tecnológico que estamos vivendo através das redes sociais. Há uma necessidade, isso criou-se uma facilidade enorme no contato, no convívio com as pessoas e também no aspecto profissional. Então nós temos que saber tirar proveito disso, porque as maiores diferenças entre os semelhantes acontecem em função da indiferença de um para com o outro, daquilo saber mais, sem ser experiente naquilo que consegue conviver e tratar com aqueles que estão à sua volta. Então há necessidade sim da troca de ideias, há necessidade do convívio um com os outros. E isso é gratificante quando nós temos algum ganho nessa relação que nós trocamos um com os outros, quando nós trocamos ideias um com os outros. Agora, essas ideias, esse contato, não pode ser apenas no mundo virtual, nada contra, mas há que ter um parâmetro para que nós não nos tornemos escravos dessa comodidade. Então hoje as nossas conversas acontecem somente no mundo virtual, a maioria delas. No telefone, nós não conseguimos mais expressar os nossos sentimentos, nós não sabemos mais o que os outros pensam a nosso respeito. É muito comum, nessas trocas e conversas online, no mundo virtual, algum amigo nosso nos chamar para querer conversar porque está com alguma dificuldade, algum problema, e nós, logicamente, passamos uma mensagem de apoio, uma mensagem de conforto. Mas será que isso basta? Será que essa pessoa não está querendo dar um ombro para chorar, para desabafar frente a frente, para sentir um pouco de afeto? Imagine isso no convívio familiar, onde é muito normal, infelizmente, um pai chamar um filho para o jantar por mensagem. O pai ou a mãe na sala de jantar e o filho no seu quarto. Então há que tomar alguns cuidados a respeito disso, né? E em função da nossa pequena evolução, então ela quer seja moral ou espiritual, as nossas buscas elas estão atreladas ainda apenas em coisas materiais. Então nós temos que aproveitar essa facilidade que o mundo virtual nos dá para ganharmos dinheiro. Não podemos mais perder tempo. Só que nós perdemos com isso é o contato com as pessoas que estão à nossa volta. Então nós vivemos buscando coisas materiais e perdemos o que é o mais essencial, que são os ganhos em crescimento moral, em crescimento espiritual e experiências trocadas com os nossos semelhantes. Porque quando nós trocamos experiências, quando nós aprendemos com aqueles que estão à nossa volta, com as pessoas que cruzam o nosso caminho, nós transformamos a nossa mente em algo muito mais elevado. E o nosso leque de percepções, então, cresce e bastante. E os nossos objetivos de vida deveriam incluir, repito, além desses ganhos materiais, ascensão profissional, bens de consumo, o crescimento que nós temos na troca de contato com as pessoas. Repito, a doutrina espírita não é contra esse avanço tecnológico, porém, é importante que tenhamos sim contato físico um com o outro, o afago, o beijo, o abraço, o olhar no olhar, para que possamos sim realmente sermos um pouco mais felizes. E, aproveitando, no programa seguinte, na próxima semana, nós vamos discutir aqui, abordar no tema livre, o tema a educação social do espírito, que tem um pouco a ver com o que foi dito. Obrigado a todos e continue mandando perguntas para que nós possamos respondê-las à luz da doutrina espírita. A editora Espírita ou Clarim é uma das mais antigas e respeitadas do país. Um de seus últimos lançamentos é Ultrassom da Alma, Roteiro para a Renovação, de José Luiz Condota. Perguntas e casos reais da vivência psiquiátrica, escavando as angústias mais profundas do espírito detentor dos sentimentos. Pedidos para oclarim@oclarim.com.br, telefone 16 33 82 1066
ou através do Clube do Livro Espírita em Curitiba, adpr@adpr.org.br e telefone 41 3278 0961.